Nossa concepção é muito pequena. Não entendemos as lendas que se criam em volta do que não achamos explicações. Isso ocorre em lugares de todo o mundo. Essa história que vou relatar se trata de um lugar normal e muito antigo. Normal seria a denominação correta, pelo menos é o que deveria ser. O início. Eu era pequeno quando tudo aconteceu. Morava há pouco tempo em uma pequena cidade do interior. Meu pai naquela época era um motorista de trator. Aliás, ele operava qualquer tipo de máquina e conseguiu trabalho na usina de cana-de-açúcar da região. Alugou uma pequena casa para mim, minha mãe e meu irmão. Eu estava me arrumando para meu primeiro dia de aula na escola da cidade. A esperança de sempre, que qualquer criança nova tem. Tomara que não seja um lugar ruim. O que eu queria apenas era fazer amigos e me divertir, pois não havia gostado daquela mudança. E é claro, conseguir fazer amigos, para não me sentir tão deslocado. O ônibus da escola passava por toda aquela pequena vila, e eu, segundo minha mãe, já estava atrasado. Tomei meu banho, e me apressei para me trocar, aos berros dela dizendo que o ônibus escolar estava chegando. Quando acabei, só engoli as vitaminas de frutas que ela tinha preparado para mim, e saí correndo para a calçada. O ônibus encostou, e assim que subi, todas as crianças lá dentro começaram a me olhar como se eu fosse um alien, coisa normal em pequenas cidades, eu acho. Afinal, nunca tinham me visto na vida. Eu só procurei um lugar vazio para sentar, e apenas acenava com a mão ao passar pelo corredor. Ouvi risos baixos, pois sempre alguém vai lhe achar estranho. Cada um tem sua maneira de ver. Quando achei um banco com 2 lugares vazios, me sentei. Mas não demorou até eu ter companhia. Um garoto entrou e se sentou ao meu lado. Ele me pareceu tão desconfortável quanto eu assim que me viu. Eu tentei fazer amizade, pois ia ser um caminho bem chato se ele não falasse comigo. Então tirei algumas balas que meu pai havia me dado à noite, quando chegou da vila, e ofereci uma para ele. O garoto logo se animou a falar comigo. Ele se chamava Luiz. Enquanto conversamos, o ônibus passou em uma rua da vila onde parecia ter muitas casas velhas e abandonadas. Perguntei ao garoto do meu lado o que eram aquelas casas velhas. Luiz me disse que o pai dele havia falado que aquelas casas pertenceram a famílias que trabalhavam em uma antiga usina que explodiu e pegou fogo na região, o que causou uma debandada das pessoas do local, pelo grande número de mortos que as famílias perderam. Fiquei muito curioso sobre o acontecimento, e pensativo, tanto que o restante do nosso assunto foi sobre aquela velha vila de casas. Quando chegamos à escola, minha surpresa era que meu novo colega Luiz estava na mesma sala que eu, e eu pelo menos teria com quem conversar. Os outros garotos que fui conhecendo durante o dia não pareciam tão legais quanto ele. Chegou a hora do intervalo e alguns garotos nos chamaram para conversar, e quando Luiz quis continuar o assunto da velha vila, um dos garotos, chamado de Tom, disse a Luiz: "Meu pai disse que aquela vila é amaldiçoada." Ele disse isso até com um olhar espantado. Ele falou que quem anda por lá à noite nunca mais retorna. Eu realmente, apesar de jovem, não acreditava muito nesse tipo de histórias. Maldições. Eu não acredito nessas coisas. Fui incrédulo com meus novos colegas, mas era isso mesmo que eu pensava. Então Tom me desafiou: "Pois então, já que você não acredita, assim como eu, podemos ir juntos lá na vila, o que acha? Aceita?" Eu agora não poderia mais fugir desse desafio, pois ia estar passando por mentiroso. Meu colega Luiz se prontificou a ir junto se nós fossemos. Ele também era bem curioso sobre as histórias que correm sobre aquele lugar. A visita à vila amaldiçoada. Quando acabou o horário da escola, nos apressamos a entrar no ônibus e sentar todos juntos para colocar esta aventura em pauta. Nós 3 iríamos à vila de bicicleta e teríamos que levar lanternas, pois já estava caindo a tarde e começava a escurecer. Cheguei em casa e disse para minha mãe que eu ia andar de bicicleta com uns colegas que conheci na escola. Ela ficou feliz com a notícia, me dando os parabéns por ter feito amigos tão rápido. Ela disse: "Tudo bem, Lucas, mas não demore e volte antes da janta. Conhece seu pai, ele não gosta que fiquemos fora nesse horário." Assenti com a cabeça e me despedi. Peguei minha bicicleta, pois Luiz e Tom já me esperavam. Tom, já com voz de líder, já foi falando o que iríamos fazer. Vamos andar pelas vielas da velha vila e procurar pelas casas coisas estranhas e esperar para ver algo. Se não vermos nada e não ouvirmos nada, voltamos, certo? Eu e Luiz aceitamos os termos de Tom, afinal o desafio foi dele.
e ele que sempre procurou colegas de coragem para ir à vila à noite. Então partimos. As ruas por lá eram bem escuras, pois contavam com pouca iluminação, e as ruas de terra batida levantavam uma poeira enorme. Quando passava algum carro em alta velocidade por ali, só o caminho até lá já era uma grande aventura. Quando olhávamos para o meio da vegetação, não conseguíamos mais enxergar nada, e dava arrepios de imaginar que a vila agora ficava no meio da mata. Quando chegamos na primeira viela da vila, realmente não dava para saber se todos os relatos do lugar eram verdadeiros, mas a visão era assombrosa, quase sem luz. Mas as casas estavam todas escuras, e com portas e janelas quebradas. Dentro delas móveis velhos sem uso cheios de teias de aranhas. Foi quando Tom falou: "Vamos explorar a primeira casa. Está aqui à nossa frente e parece boa." Entramos na primeira casa. Na entrada o que pareceu ser uma sala. Havia muitos quadros antigos, fotos de pessoas que moravam ali. Subimos aos quartos, as camas ainda tinham lençóis velhos, e alguns utensílios, que deviam ser usados pelos moradores, e nas paredes mais quadros. Não sei se era somente eu, mas em minha cabeça só queria desistir dessa aventura de uma vez. Mas Luiz e Tom, apesar de visivelmente assustados, insistiam em ficar, pois nenhum de nós três queria passar por grande medroso da história. Enquanto estávamos acima nos quartos, ouvimos nitidamente som de passos na sala embaixo. Não vou mentir, minhas pernas começaram a tremer, e perguntei aos meus colegas: não era para não haver ninguém nessas casas? Mas é claro, outros poderiam vir à vila, mesmo sabendo mais dela do que eu próprio. Tom disse que era melhor descermos devagar, olhar o que era e nos esconder. Mesmo os estranhos poderiam ser perigosos ali à noite. As consequências da aventura. Descemos a sala novamente para ver o que acontecia, e não achamos nada. Se alguém esteve por ali, já tinha ido embora. Quando decidimos sair da casa, uma mulher apareceu à nossa frente. Sua aparência era horrível. Ela estava toda maltrapilha e seu rosto, o lado direito de seu rosto, parecia deformado por algum tipo de queimadura. Tom não conteve seu medo e acabou gritando. Eu e Luiz pulamos com o susto. Ela, de cabeça baixa e com uma voz estranha, nos perguntou: "O que fazem por aqui a esta hora da noite?" Quando Luiz olhou para o relógio, se assustou. Já eram 23h45. Nos perdemos a noção do tempo enquanto estávamos explorando aquela casa. E novamente, sem respondermos, a mulher voltou a falar: "O que faziam em minha casa? Não sabem que as casas aqui ainda têm donos?" Eu me apressei agora em responder à mulher: "Nos perdoe. Pensamos que as casas aqui estavam abandonadas há muito tempo. Então queríamos conhecer a vila." Ela soltou uma gargalhada que realmente me fez tremer, e disse: "As casas desta vila nunca foram abandonadas. Nós nunca saímos daqui. Só que para nós agora, só existe a noite, onde vocês não podem mais incomodar nosso descanso. Mas vocês ainda continuam vindo. Então os que vêm aqui, não podem mais ir embora." Eu já estava para sair correndo em disparada na direção da minha bicicleta. Mas de repente, começamos a ver outras pessoas aparecerem. Elas nos cercaram por todos os lados que poderíamos fugir. Estavam todos com as roupas rasgadas e queimadas, assim como seus corpos. O desespero foi baixando em nós. A cada momento, o frio tomava a atmosfera, e o fedor que começou a vir deles estava insuportável. Foi quando começamos a cair em si, que aquelas pessoas não estavam mais realmente vivas, apenas permaneciam ali, talvez por não reconhecerem sua condição. Tom não pôde suportar mais seu medo, e tentou fugir passando por entre as pessoas que nos cercaram. Uma delas o derrubou, e o levou para longe de nós, na escuridão da mata, o arrastando pelas pernas. Apenas ouvíamos seus gritos até que pararem repentinamente. Eu não suportei também, mas com medo de correr, e eles me pegarem da mesma forma. Dentro de mim comecei a pedir por todos os santos que eu conhecia, para que me livrassem daquele mal. Foi quando eu ouvi a voz de um deles dizendo: "Isso de nada resolveu para nós. Ele nos abandonou. E é por isso que hoje estamos aqui. Só que não queremos ouvir sua lamúria. Ela reflete tudo o que passamos, enquanto nossos corpos queimavam naquela usina, implorando para a dor passar. Até que não estávamos mais entre vocês. Partam. E nunca mais voltem aqui, pois se voltarem ficaram conosco, e nunca mais acharam o caminho de volta." Eu abri meus olhos. Eles já não estavam mais ali. Eu e Luiz corremos, pegamos nossas bicicletas. No desespero nem pensamos mais no Tom. Naquele momento, nossos pais nos encontraram no meio do caminho.
Já passará das 3 horas da manhã. Eles estavam preocupados. Eu e Luiz apavorados. Tremendo contamos tudo o que aconteceu com Tom. Mesmo descrentes, alguns pais se apressaram em procurar ele, mas não acharam nada. Hoje já fazem 2 meses. E Tom nunca mais apareceu. O novo dono das terras mandou tratores passassem por cima da velha vila, mas ainda quem passa por lá diz que ainda escuta gemidos e pedidos de ajuda. Eu sou Roberto, Senhor do Manto. Essa foi mais uma de minhas histórias. Se gostou, deixe seu like e siga o canal para mais vídeos assim.